Fala aí, galerinha! Mais um vídeo no canal agora, todo dia, meio-dia, vídeo novo no canal. Então não esquece de se inscrever e dar o joinha para você ver todo dia uma dica diferente sobre investimento Pokémon. Então, se corta aí pra dentro, vamos, fui! Fala aí, galerinha! Chegando aqui hoje para falar com vocês sobre cartas de Pokémon em português. Então, cara, eu botei aí no título do vídeo, eu tenho cartas em português, assim, tenho produtos em português e cartas em português há muito tempo. Então, eu não vou falar para vocês que não tem retorno. Pode ser sim que tenha um retorno, mas o problema da cartinha em português é conseguir vender aquele negócio. Qual o problema da carta em português? Por que ela não funciona como as cartas em inglês ou as cartas em japonês? Eu estava pensando sobre isso porque ontem eu fui na loja lá. Ontem não, né? Eu estou indo todo dia quase em loja agora. E por isso eu estou apanhando em casa, porque a Natália não aguenta mais ir em lojinhas de cartas de Pokémon. E aí, eu fiquei pensando, quando você vai lá na loja, aqui nas lojas no Japão, a gente vai mostrar para vocês em vídeos futuros, mas as lojas aqui no Japão são muito grandes. E tem tudo quanto é card game lá, não tem só Pokémon, mas até aqui o Pokémon é o mais popular de todos os outros card games. Yu-Gi-Oh! Aqui também é bem famoso, mas Pokémon é coisa de maluco. E o que acontece? Quando você vai lá nessas lojas, sempre tem um monte de gente olhando. Para quem não sabe como é que é, eu vou pedir para nosso editor botar uma fotinha aqui de como que é as vitrines aqui de cartinha, e sempre tem lá uns caras olhando e mexendo no telefone. Diferente do Brasil e dos Estados Unidos, que você tem um comparador de preços, aqui no Japão não tem muito isso. Agora está começando a ter um site que você consegue ali comparar o preço das cartas, mas aqui geralmente cada loja tem o seu site e eles vendem as cartinhas lá. Então, quando a pessoa quer comparar preço de carta, aqui normalmente eles usam a Mercari ou alguma coisa assim, mas não funciona tão bem como por exemplo, qual é o nome do site mesmo? Nos Estados Unidos? TCG Play, isso. Não funciona também quanto a TCG Play, porque lá você tem todas as lojas num lugar só e os preços em ordem de crescente ou decrescente, ou como você quer que seja. Então, o cara vai lá na lojinha de Pokémon aqui, aí ele abre o telefone e fica olhando na internet o preço das cartinhas que estão lá na vitrine. Porque como as lojas aqui não são unificadas, cada loja tem seu preço na carta, não é uma parada muito homogênea. Tem cartas que são mais baratas em uma e cartas que são mais caras em outras. E acontece muito de a carta subir e a loja ainda tá com o preço anterior. Eu já ganhei várias vezes, peguei carta. Teve uma vez que eu fui comprar o Pikachu, vou botar aqui a fotinha, o Pikachu de... Surging Sparkles. Eu tenho que saber o nome da coleção em português, o nome da coleção em japonês, o nome da coleção em inglês. Aí vira e mexe eu confundo uma com a outra. Então, o Pikachu de Surging Sparkles, eu fui lá comprar na lojinha, em japonês, e aí eu lembro que na internet estava tipo já uns 40 mil, e na loja estava vendendo ainda 28 mil ienes, que 28 mil ienes dá mais ou menos uns 210, 220 dólares, que dá uns R$ 1.000 aí. Eu sempre costumo falar os preços em ienes, porque como eu vivo aqui, eu sempre falo, tantos. Mas agora eu vou pedir pro editor também sempre converter aí, para vocês terem uma ideia de quanto dinheiro eu estou falando. Valeu, editor? Ele me olhou já com cara de morte. Então, deixa eu lembrar o que eu tava falando. Aí eu corto. Aqui essa parte do vídeo tá falando sobre as lojas de cartinha lá. E aí as pessoas vão. Enfim, aí as pessoas vão lá, olham o preço lá na internet. E se a carta estiver mais barata do que na internet, ela vai e compra essa carta e vende na internet. Então meio que o mercado ali, né, de cartinhas Pokémon aqui no Japão, ele se autorregula. Se a carta está mais barata do que o preço que ela realmente é, a pessoa vai, compra e vende. Se ela está mais cara, ninguém compra. Mas geralmente as lojas aqui no Japão, todo dia elas remarcam preço.
Você pensa assim, cara, como que eles conseguem? Porque é muita carta. Mas tem muito funcionário aqui. Geralmente as lojas japonesas, elas têm mais de 10 funcionários. É coisa de doido, é muito funcionário. E dos Estados Unidos você tem a TCG Player lá, onde todas as lojas botam lá suas cartinhas e as pessoas acompanham o gráfico ali de subida e descida. Aí você pensa, ah, beleza, mas no Brasil tem a Liga Pokémon também e acontece mais ou menos a mesma coisa. O problema número um de cartas brasileiras, cartas em português, é que não tem ninguém muito para comprar. Tem muita gente para vender, tem pouca gente para comprar. Nos Estados Unidos e no Japão, o salário mínimo é muito maior do que no Brasil. Porém, enfim, todavia, nos Estados Unidos e no Japão, muitas cartas velhas acabam subindo de preço. Muita gente aqui vai nas lojas, elas não compram só o que está novo, eles compram muitas cartas velhas. Então, acaba que as cartas de Pokémon em geral, não só as coisas que estão saindo agora, elas têm uma apreciação ali conforme o tempo. No Brasil, eu estava olhando o site da minha loja, por exemplo, agora há pouco, tem carta lá de 2021, 2022, que até hoje não vale nada. Carta em português. E tem carta em português que nos Estados Unidos tá valendo uma fortuna em inglês e no Brasil não vale nada. E aí a gente vem para o nosso movimento número 2, né? Nosso segundo ponto, que é justamente a maioria das cartas em inglês que valoriza, em português não valoriza. Por quê? Porque não tem mercado. Não tem muita gente, tipo, tem muita gente que tem a carta, mas não tem muita gente que quer comprar a carta. Ou seja, falta ali a demanda para aquelas cartas valorizarem, que eu acho que não vai acontecer. Porque a quantidade de pessoas que colecionam Pokémon em português é pouco. Muita gente entrou nesse hobby e sai desse hobby, mas a maioria das galeras que entram nesse hobby e saem desse hobby ficam pouco tempo. Eu já vi muita gente com grana entrar em Pokémon, cartas de português e outras coisas, e elas entram, ficam lá um ano colecionando, às vezes até menos, porque elas estão querendo ali um lucro de rápido. Ela quer um lucro rápido. Ela quer botar ali, sei lá, vou comprar um monte de Pikachu hoje e mês que vem eu já dobrei meu dinheiro. Isso não acontece. Eu acho que isso é muito de uma cultura do Brasil, pode ser que eu esteja errado, de você botar o dinheiro ali e querer que o negócio dobre em um mês. Não acontece assim. E aí a pessoa sai. Ela pega tudo que ela comprou, ela vende tudo e mete pé. E uma das coisas muito importantes, vamos para o ponto número 3, da valorização, eu diria que acho que é o mais importante de qualquer cartinha, ou de qualquer card game, é as pessoas comprarem as cartas e ficarem com elas. Porque se ninguém fica com a carta, ela nunca vai valorizar. Porque você tem que ter escassez, você tem que ter... Ah, tem 10 pessoas querendo comprar a minha carta e tem só 5 para vender. E aí o preço começa a subir. O problema no Brasil é que a maioria das pessoas ela não ficam com a carta. Principalmente quando a carta é mais cara. A maioria das pessoas no Brasil compra a carta já pensando em vender, sei lá, valorizou 20%, ela já vende a carta e mete pé. Ela ganhou ali um dinheirinho? Pode ser que tenha ganho. Mas enquanto no Brasil você ganha 20%, nos Estados Unidos você ganha 300, 400, 500%. Essa tá a diferença de uma carta em português e uma carta americana. Isso não é só para carta. Eu estou falando aqui de carta, mas em produto no geral também. Os produtos americanos eles têm uma valorização muito maior do que em português e uma saída muito maior comparado ao português. Por quê? Sinceramente, eu consigo vender ali produtos em português que valorizam porque eu tenho uma loja. Mas se eu fosse pensar como uma pessoa que não tem loja no Brasil, para ela vender produtos em português, eu acho muito difícil, mesmo quando ele valoriza, porque geralmente no Brasil você tem que vender abaixo do mercado ali, justamente porque você não tem uma loja. Nos Estados Unidos ou no Japão, você consegue ir nas lojas e as lojas compram de você, não muito abaixo do preço do mercado. Geralmente aqui no Japão, quando você vende um produto para a loja, seja carta ou produto selado mesmo, eles pagam em média 10% abaixo do preço de mercado. Ou seja, você que não é loja, você não é nada, você é uma pessoa que quer investir em Pokémon. Eu acho que isso é muito importante porque poucas pessoas falam sobre isso. Muita gente fala, investir em Pokémon e tal, mas
Se você é uma loja, você tem um público ali já e você consegue dar saída naquelas coisas. Agora, se você é uma pessoa que não tem loja, não tem rede social nem nada, você é ninguém. Você é só uma pessoa que quer vender as suas cartinhas e comprar cartinhas para investimento. Você não consegue, no Brasil, dar saída fácil nessas coisas. Eu acho que isso é um outro fator que faz muita diferença quando você compara produtos japoneses e americanos com em português. A loja é o único jeito de você dar saída. Geralmente as lojas, quando elas vão comprar de você no Brasil, elas pagam bem abaixo. Isso se dá a vários fatores. Um deles, na minha opinião, é o custo de cartão de crédito e manutenção de loja, porque no Brasil, se você trabalha com cartão de crédito, os caras pegam uma porcentagem absurda do dinheiro que você ganha. Isso não acontece aqui no Japão. Nos Estados Unidos também, se você vende no PayPal, você perde 5% no máximo do que você está vendendo. Então, no Brasil, é mais de 15% que você perde do que você está vendendo só para cartão de crédito. É uma bomba. Então, você não consegue ali... Ah, o cara quer te vender um produto, você tem que jogar muito abaixo pelo risco que você está tendo de comprar o produto dele depois de vender e as taxas que você paga em geral para fazer a sua loja continuar funcionando. E acho que o último fator que eu diria que é cartas assim que em português não dá certo, na minha opinião, novamente. O que era bom antes e agora não funciona, não acontece mais, é que não tinha muito print. O print de cartinhas de Pokémon em português antigamente, na época que eu abri a loja, 5 anos atrás, era bem menor. Até porque, se você tem um mercado menor, não faz muito sentido você imprimir muita coisa. O Pokémon é um jogo que eles conseguem imprimir muito e não ter problema. Mas tem muitos card games que acabaram que hoje em dia não existem mais porque eles, sei lá, a coleção, a primeira coleção ela foi muito popular. Aí o cara vai e imprime mais daquela coleção. Quando eu falo imprimir, eu falo, o cara faz mais box daquela coleção, tem mais cartas daquela coleção e bota para vender de novo. E no Brasil, recentemente, a gente começou a ter esse movimento aí que está sendo estão imprimindo muita carta. E não tem mercado. Aí você fala, tá, me dá um exemplo de falar fagulhas. Fagulhas, no Brasil é fagulhas. Nos Estados Unidos a box já vale uma grana. No Japão a box vale uma grana também. Quando eu falo nos Estados Unidos e Japão, tô falando inglês ou japonês, enfim. E no Brasil ainda não vale quase nada. Por quê? Porque a Copag imprimiu muito. Não tem uma demanda suficiente para você conseguir ali suprir. O cara fez 1000 boxes sobrando lá e não tem ninguém para comprar. Porque no final das contas o mercado é muito menor. Então eu acho que se você quer comprar cartas em português, você tem que ter uma ideia que, é ruim, vamos sumarizar aqui, é ruim de você vender se você não for uma loja. E eu acho isso aqui afeta 99% das pessoas que colecionam Pokémon no Brasil, né? Porque quase ninguém tem loja. E número 2, se o produto valorizar, vai acabar caindo no 1 de novo. Você não tem para revender. Beleza, valorizou ali. Eu comprei uma box e ela valorizou. Pode ser que você até encontre alguém para vender, mas justamente por você não ter uma loja, você vai ali perder uma margem em cima da valorização. E no final das contas, às vezes você não está ganhando muita coisa. Porque, sei lá, vamos supor que o produto valorizou 50%. Mas para você vender, você tem que perder 30% de margem para a loja que está comprando de você. O que você está lucrando no final das contas? É muito pouco. E eu acho que o produto, seja em japonês ou em inglês, vale muito mais a pena. Eu vou aproveitar esse vídeo para falar sobre os produtos em japonês e em inglês recentemente. Vocês podem ver que tem uma diferença ali. E o que está acontecendo é que, por exemplo, no Japão você está tendo uma printagem muito maior de produto e nos Estados Unidos você está tendo menos. Está tendo mais do que tinha antigamente, mas você não está tendo tanto quanto no Japão. Então você vê que nos Estados Unidos está valorizando um pouco mais os produtos. Ou seja, o Pokémon como um todo, existem vários fatores que fazem que a carta suba ou desça de preço. Só que quanto mais robusto é esse mercado, quanto mais pessoas você tem comprando e vendendo, quanto mais pessoas você tem, igual os caras que vão na loja aqui no Japão, olha no celularzinho, compra e revende para outra pessoa, mais faz com que o mercado absorva esse extra e não impacte tanto. No Brasil ele é muito sensível a qualquer coisa assim.
A maioria das pessoas que investem pesado em cartas brasileiras, eu acho que você pode contar no dedo a quantidade de pessoas que fazem isso. Então, é muito pouca demanda para muita oferta. Eu vou concluir esse vídeo aqui então. Esse vídeo eu falei tanto que eu até tive que cortar o meu vídeo 2 vezes. Então, eu vou concluir a ideia desse vídeo aqui para vocês, falando sobre, na minha opinião, eu antigamente, eu até colecionava cartas em português e produtos para poder pegar a valorização, porque mesmo que seja baixa a valorização, vira e mexe eu tinha algum produto ou outro ali que valorizava, eu pegava e vendia depois. Um monte de produtos eu fiz isso. Geralmente são os produtos que valorizam nos Estados Unidos, é o que costuma valorizar no Brasil. Não como um efeito do Brasil em si, mas as pessoas veem nos Estados Unidos valorizando e fazem a mesma coisa acontecer no Brasil. A gente não tem muito um fenômeno interno. Como assim um fenômeno interno? No Japão tem cartas que valorizam que não valorizam nos Estados Unidos. E tem carta nos Estados Unidos que não valoriza no Brasil. Mas no Brasil não existe esse fenômeno. Não tem uma carta brasileira que vale muito mais do que uma carta americana ou japonesa em questão de comparação, ignorando conversão de moeda. Porque não tem esse fenômeno interno, a gente acaba vindo de fora essas valorizações, esses choques, né, ali no mercado. Então, eu, a partir de agora, não tenho mais vontade de ter produtos em português como investimento. É claro que eu vou continuar tendo produto em português porque eu tenho uma loja no Brasil, mas como investimento não tenho mais interesse. Agora eu só vou ter produto realmente em japonês e em inglês. Eu sempre tive a minha maioria ali em japonês e inglês e alguma coisa em português porque eu achava interessante. Mas recentemente, vendo como que as coisas estão evoluindo, principalmente agora que o mercado americano e o mercado japonês estão bem em alta, o mercado português nem reagiu. Provavelmente, como tem sempre uma demora ali para o mercado português vir aquele hype, né, de fora, mas mesmo assim não responde tanto quanto mercados em inglês e em português. E em inglês e em japonês, me desculpa. E qualquer coisa que eu, sei lá, peguei em português, se eu pegasse essa mesma coleção em inglês ou em japonês, eu teria ganho muito mais. Vou dar um exemplo que eu sempre dou aqui, né, das caixas de Cells em Evolução. Eu tive em português e eu tive em inglês. E tive em japonês também, tive em todas as línguas. Cara, se eu tivesse pego aquelas boxes em inglês, é óbvio que você vai gastar mais dinheiro no início. Mas, no final das contas, você vai ganhar mais lá na frente. Eu falava isso na loja no início, que eu não abri a loja, e eu vendia produto em inglês, que, a box em inglês, ela custa, sei lá, 5 boxes em português. Mas a box em inglês, ela valoriza 1000%. A box em português, ela valoriza 200%. E você não tem para quem vender. A box em inglês, ela valoriza 1000%. E se você for em qualquer país do mundo, você consegue vender aquela desgraça. A box em japonês também, agora a box em português não. Você não consegue vender no próprio Brasil. Então são essas coisas ali que fazem com que eu não tenha mais, eu não recomendo, não quero ter mais produtos em português, nem carta em português para mim principalmente é coisa de maluco. Você não vai conseguir vender para ninguém. A maioria da galera que movimenta o mercado de Pokémon no Brasil, eles estão pelo dinheiro, galera, não tem jeito. Então eles não vão ficar com a sua carta, eles não vão comprar sua carta porque eles gostam. São poucas pessoas que têm grana no Brasil e realmente vão querer pegar aquela carta porque ela gosta e nunca vai vender aquilo tão cedo. Então é isso que eu tinha a dizer para vocês. E fiquem ligados para mais dicas e não esqueçam. Todo dia no canal, meio-dia, vai ter vídeo novo. Então dá aquele like e inscreve aí para não perder as novidades. Valeu. Vai, editor. Terminou. Terminou, editor. Desliga o microfone.